Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Carisma Missões Global. Hoje, gente, nós estamos aqui com o Jackson e nós vamos falar um pouquinho sobre os refugiados. Então, fica ligado aí com a gente. Então, Jackson, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Gente, não, eu preciso falar isso. Nós fizemos parte do ministério chamado Ceifa, da Jocum, e na época o Ceifa era Não, o Ceifa é o Ministério de Artes. Era, né? Porque agora não tem mais. E aí, vocês acreditam que o Jackson dançava, gente? Mentira. Eu fazia o povo rir, mas dançar não dançava, não. Mas vamos lá. Eu lembro uma situação que a gente estava em Ouro Preto, que nós íamos dar abertura de carnaval em Ouro Preto. O Ceifa foi convidado para dar abertura. E eu lembro que a Fernanda, ela do Ronaldo, ela estava coordenando tudo direitinho pra gente. Ela falou assim, gente, olha, é muito simples. É uma dança e um teatro que a gente vai fazer. Cante louvores, é facinho, todo mundo sabe dançar, cante louvores. E me colocaram no meio, tava a equipe toda e eu no meio. Eu fiquei tão nervoso, Bia, tão nervoso, que aquela parte assim, eu fiz umas 2, 3 vezes. Eu abri os braços assim, eu quase acertava as meninas do meu lado. Foi um desastre. E o pior ainda é que estava sendo filmado para passar na televisão local. Então imagina Nossa, o caos. que mico. Que mico. Mas isso tudo faz parte, né? Faz parte do crescimento, cara. Isso faz parte para quebrar a inibição, a vergonha. Pensa, eu, uma pessoa muito tímida, então o Ceifa me ajudou muito nesse sentido. Mas vamos lá, Jackson. Vamos. Mas conta pra gente, assim, quando você se converteu, quantos anos você tinha? Bia, hoje eu tenho 46 anos de idade. Muito novinho, né? Então, eu me converti com 17 anos de idade. A minha conversão foi assim, não foi dentro de uma igreja, não foi um local assim evangelístico onde alguém estava fazendo aqueles trabalhos evangelísticos que a gente sempre fez. Eu estava numa loja, eu sou de Ipatinga, trabalhava numa loja de roupas e faltava 10 minutos para me sair para o meu almoço. Eu olhava a loja vazia, só estava eu e a menina do caixa e parece, sabe quando o relógio para e você fica 10 minutos, parece que foi 1 hora e nunca chegava os 10 minutos que eu estava querendo tirar minha hora de almoço. Nesse período, a menina do caixa chegou para mim e perguntou, Jackson, você conhece Jesus? Eu falei assim, olha, eu conheço Jesus, a minha família do meu pai toda é base da Assembleia de Deus e tudo mais. E sim, eu sempre ouço, sempre vejo eles, o compromisso que eles têm. Eu falei assim, não, Jackson, você conhece Jesus? Aí eu parei e falei assim, não conheço Jesus. Ela falou assim para mim, olha, então, eu quero te apresentar um Jesus que é pessoal e que transforma todo um ser em algo novo. E tudo que você acha que tá bom, a sua vida tá ótima, com Jesus é melhor ainda. Assim, Bia, vou ser muito sincero, eu fui muito intencional em querer algo melhor em Cristo, sabe? A menina falou assim para mim, a menina do caixa, olha, o que você acha que tem de bom na sua vida que você vive, Jesus te dá mais. Então eu fui nessa pegada. Porque eu não conhecia Jesus, não sabia qual que era o propósito, não sabia qual que era a mensagem, o que ele tinha para oferecer ou não. Eu tinha essa mentalidade de adolescente e para mim, onde eu estava bebendo, fumando, saindo com mulheres, essas coisas para mim era ótimo, a vida estava maravilhas. Entendia que todo mundo tinha problemas, todo mundo tinha BO, todo mundo passava por perrengue. E quem sou eu na fila do pão que não passaria por isso? Mas quando ela falou isso, algo me chamou a atenção. Eu falei assim para ela, olha, tá bom, eu vou aceitar Jesus, eu aceito Jesus. Eu fui muito racional, não teve emoção envolvida, não teve, sabe quando você fica todo arrupiado, não teve nada disso. Aí ela ficou toda feliz em eu ter aceitado Jesus na mão dela. Eu desci para minha casa, primeira loja de evangélica que tinha na cidade, eu parei, comprei uma Bíblia, fui para casa e já comecei a ler. Eu li a Bíblia toda em 1 mês, porque eu queria conhecer Jesus. Eu não poderia, depois, no final de 1 mês, falar assim, não, eu não li a Bíblia. Então, assim, nesse período eu li a Bíblia toda, eu procurei uma igreja evangélica, fui para uma igreja evangélica. Bem radical, assim. Não, eu imergi mesmo. Eu me tornei um cristão, não sabendo que estava sendo um cristão. E, Bia, foi a melhor decisão da minha vida.
Quando eu entendi qual que era o propósito, qual que era a intenção de Cristo, o que isso significava numa totalidade, aquilo ali, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. E a partir dessa decisão de entender quem é Cristo, o que ele faz e o que ele fez na minha vida, eu pensei assim, não, isso não pode ficar só para mim. Eu quero estar levando Jesus para outras pessoas. Só que foi muito engraçado que esse sentimento veio ao meu coração, mas eu era uma pessoa tímida, vergonhosa, não sabia conversar com as pessoas. Eu preferia ficar mais no anonimato, escondido, do que em evidência. Eu acho que qualquer pessoa não gosta muito de evidência, né? Mas enfim. Bia, eu lembro uma situação de evangelismo da minha igreja. Nós íamos evangelizar, é um show da Ivete Sangalo, que tinha em Ipatinga. Então juntou todos os grupos ali da igreja, dos jovens, adolescentes. Nós íamos sair, nós não íamos entrar no show, mas ficar em volta fazendo evangelismo das pessoas que iam entrar. A única palavra que eu sabia falar era Jesus te ama. Só entregava o folhetinho, achava que o folhetinho ia fazer o serviço. Jesus te ama, Jesus te ama. E nesse grupo, o seminarista que estava liderando falou assim para mim, Jackson, no final deu todo, o que nós temos que fazer, deu toda a orientação, e falou assim, Jackson, você pode orar para a gente poder começar o trabalho? E pensa, novo convertido, não sabia muito bem como funcionava o processo de igreja. Tímido, tá bom, eu oro. Aí eu fiz essa oração, fechei meu olho, amém. O seminarista, saiu nada da minha boca, eu não sabia fazer outro tipo de oração. O seminarista chegou, gente, amém, então vamos lá, Deus abençoe, vamos, todo mundo já sabe o que fazer. No final ele me abraçou e falou assim, Jackson, na próxima vez que você for orar, ora alto, pra gente concordar com você naquilo que você está orando, pra gente estar junto em Legal, oração. te ensinou, né? Me ensinou. Eu falei assim, eu não sei fazer isso. Não, sou. Fecha o seu quartinho lá no seu quarto, vai no banheiro, pega um espelho, começa a olhar para você mesmo. Me ensinou umas técnicas lá que eu nunca usei. Não precisei fazer isso não, mas eu achei bacana nesse sentido e fiquei... Mas é tudo um começo e um despertar, né? Na nossa caminhada nossa. E aí, nesse afã de querer passar para as pessoas, foi assim que você decidiiu fazer a ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado da Jocum, né? Olha, a ETED aconteceu assim na minha vida. Eu tava na igreja e foi uma equipe de ETED para minha igreja. Nesse período de equipe, eu conheci o que era Jocum e o que era fazer missões. Na minha cabeça, eu não ia ser missionário, não. Porque eu não sabia de como isso funcionava. Né? Na minha cabeça, eu ia ser pastor. Eu ia ser pastor da igreja local, ali eu ia pregar o evangelho ali, ia ser, né, final do culto lá, dar a mãozinha pro pessoal, cuidar de toda ovelha, de todo o rebanho, trazer instruções. Era o que eu mentalizava e sonhava aquilo no meu coração. Achava que era esse o caminho, até eu conhecer um grupo de etedianos, de jocumeiros, que foi na minha igreja, e me mostrou o que é fazer missões, de estar participando, conheci a equipe, eu caminhei com a equipe 1 mês. Foi 1 mês de imersão, da mesma forma que eu me converti, 1 mês de imersão, e nesse processo eu falei assim, é isso que eu quero. Eu fui na formatura, eu morava em Ipatinga, um grupo veio para Belo Horizonte na formatura da ETED, da minha cidade, a gente participou. Quando eu entrei na base da Jocum, é como se Deus estivesse falando comigo. É aqui o seu lugar. Tudo para mim era muito bonito. E não é, né? A gente conhece a base, não é. É romântico. Não é. E eu tava com aquela visão de coraçãozinho assim no olho. Eu falei assim, é isso que eu quero. Isso era em 99, 98, 99. No ano de 2000, eu vim fazer TED. Eu lembro de um amigo meu que ele era de Belo Horizonte e morou um tempo em Ipatinga. A gente é amigo até hoje. E ele falou assim para mim, Jackson, na época eu não sabia de Jocum. Olha, eu tinha muita vontade de ser missionário de Jocum, esse Jocum faz isso. E eu queria muito também fazer o Cristo para as Nações lá nos Estados Unidos. Eu nem sabia que isso existia. Isso, no caminhar, algumas coisas foram acontecendo na minha vida que parece que esse amigo meu estava falando, que era para ele, parecia que depois eu fui vendo que estava, na verdade, acontecendo na minha vida e não na vida dele. Então, assim, eu fui para a ETED e na ETED começou o processo do despertar, aquele lema de Jocum mesmo, de conhecer a Deus
e fazê-lo conhecido. Sim. Foi tremendo, fantástico. E é engraçado você estar contando isso, é muito o que o nós, como Carisma Missões, estamos fazendo. A gente manda as equipes para as igrejas, aí essas pessoas, né, ficam assim, nossa, é isso que é, não é isso que é o carisma, mas é isso que é fazer missões, tudo. E aí eles vêm pro seminário, chegam aqui e falam, é aqui que eu tenho que ficar. É a mesma coisa. É igualzinho, só muda os nomes ou os Aham. lugares. Sim, Mas sim. é a mesma coisa, é o O plano de espírito é o Deus. mesmo, né? É, o espírito é o mesmo. Mas aí, quando você foi para a ETED, você fez sua ETED e decidiu ficar na base, né? Sim. Você já sabia para onde ia? Deus já tinha falado, ó, Jackson, você vai para tal É lugar. isso que te digo. Bia, olha só, na época que eu fui, eu fiz minha TED em 2000, 2021 eu voltei, ó, 2001 eu voltei para a base, fiz um curso de louvor e adoração e intercessão, que era o Senhor Reina. Sim, nossa, Lembra do Senhor Senhor Reina? Então, nesse período, Bia, ali da base, a base sonhava com nações. Tinha departamento da Europa, da África, o povo respirava aquilo e aquilo contagiava a gente. E no momento meu de oração, eu falei assim, Deus me dá uma nação, eu quero ir para um povo, eu quero falar de Jesus para um povo. E orava incessavelmente, assim, incansavelmente para uma nação. E eu não sei se você lembra daqueles cartões telefônicos que a gente antigamente, né? O povo Não, hoje a não, gente não sabe o que é não sou isso. dessa época. Ah, tá bom. Então, eu Sei. colecionava esses cartões Ah, telefônicos. tá. E no período meu de oração, eu saí da base e a gente tinha que caminhar para ir na mercearia, né? Não é Aham. nada perto, tão longe, mas eu fui andando, orando, orando e eu achei um cartão virado, virado assim, caído no chão, só que o desenho estava para baixo. E eu orando, naquele momento eu estava orando para uma nação. Deus, fala comigo, me dá uma nação. Você sabe que eu estou orando incansavelmente. Quando eu pego o cartão, Bia, e viro o cartão e vejo o desenho é da bandeira do Brasil. Bia, eu fiquei tão triste, Ah, porque eu queria uma nação fora do país. Eu não queria o Brasil. olha só. Olha só. Aquilo ali, sabe quando você leva um choque, tipo assim, leva um não de Deus, eu não tô te chamando para outro lugar. Hoje eu entendo, tá? Mas no Tá, momento eu não entendi e claro. hoje eu entendo que Deus não estava me permitindo ir para um outro lugar, porque algumas coisas precisavam acontecer aqui no Brasil. Então, nesse período, quando eu terminei o Senhor Reina e conheci a Tati, casei com ela, fui para o Ceifa, onde eu vi que eu rodei o Brasil todo, a gente roda o Brasil todo fazendo evangelismo, trabalhando com discipulado, levando Jesus de uma forma mais leve, mais fácil de entendimento para as pessoas. Isso fez com que eu amasse o trabalho que eu amava fazer dentro do nosso país. Mas antes desse cartãozinho virar, a gente trabalhava na escola eu fiz essa escola e toda semana você tinha que entregar um trabalho final do que você viveu durante aquela semana, um resumo durante o que você viveu, o que Deus falou com você naquela semana. Isso era quinta-feira e sexta-feira eu tinha que entregar esse resumo da aula e do que Deus estava falando. E já era quinta-feira, já tinha acabado o trabalho na base, tinha se encerrado, fui para casa, tomei um café e deitei, descansei, tomei um banho e fui descansar. E eu tive um sonho. E eu sonhei que tinha no céu, desenhava uma casa, e do lado dessa casa tinha uma meia-lua e uma estrela e várias estrelas embaixo. E eu não liguei, eu não fiz os ligamentos. Eu desenhei aquilo que eu sonhei, eu repliquei no papel e levei como resumo. É isso que Deus está falando, é isso que Deus falou, é isso que veio, porque era uma aula meio que profética da época. Estava se falando, interpretação de sonhos, foi uma aula bem bacana. Quando a Celi viu o desenho, chamou o professor, traz a interpretação para esse rapaz, esse sonho. Ele olhou assim e falou assim, você sabe o que significa casa no céu? Eu falei assim, não, sei não, senhor. Você tinha 21 medo. anos de idade. Que Aí ele falou legal, assim, que olha, eu vou legal. trazer bem geral para você. Essa meia-lua aqui significa os povos muçulmanos. Essa casa aqui significa que você vai trazer a restauração da adoração para esse povo. Esse povo adora, mas ele adora de uma forma errada. Então essa casa significa a casa do Senhor em forma de adoração para esse povo. Você contou quantas estrelas tem aqui embaixo? Se não, tem 12. As 12 tribos de Israel.
Então, assim, você faz uma ligação entre o que é certo em Deus, o caminho do Senhor, todo o processo que foi construído, a história de Deus e Cristo, que é em Israel, no Antigo e Novo Testamento. Você entende sobre adoração, você entende que o princípio disso tudo é para Cristo, para os povos muçulmanos. E Bia, 2001, Nossa, que o isso? povo estava arrasando avião, um prédio nos Estados Unidos, o Sim, povo estava matando, degolando cabeça. Eu ouvi aquilo, me deu um pânicozinho. claro. Mas aquilo nunca morreu no meu coração. Aí veio o lance da bandeira do Brasil. Sim. Aí veio o trabalho do Ceifa e a gente caminhando o Brasil todo E levando o tipo assim, evangelho. cadê esse aqui? Por enquanto, Cadê né? essa parte ficou assim, guardada, reservada até esse momento. E nesse processo, já a gente quer falar um pouquinho de processo, Aham. entre erros e acertos, como é que foi? Ah, Bia. Porque a gente erra, Não, sim. a gente erra mais do que acerta. Graças a Deus que a gente tem um Deus muito bom, né? Nesse processo Sim, até mesmo é um processo de escolhas e nesse caminho, olha, quando eu terminei minha TED, eu pensei assim, Deus, e agora? Para onde que eu vou? é igual quando o pessoal termina os 2 anos do carisma. Para onde? O que que eu vou fazer? Aquele medo de tomar uma decisão, se eu volto para casa, se eu quero que eu volte para casa e seja bênção lá onde eu estava. Porque quando eu saí de Patinga, eu trabalhava com evangelismo, eu gostava de fazer evangelismo, eu já movia no lugar onde eu estava. E particularmente eu não queria retornar para minha cidade. Eu entendia que Deus estava me esticando e me levando para lugares maiores. Eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes, chamava Iapu, fui para Ipatinga, que com 300 mil habitantes na época, e vim para Belo Horizonte, um lugar assustador para mim. Pensa, lugar que é fora da curva para mim de muitas pessoas. E de repente, Deus, e agora? Eu volto ou fico? E eu entendi que Deus estava falando assim: olha, é só o começo. Você fica e eu quero mais de você. Mas, Bia, um homem, uma criança tímida, vergonhosa, eu acho que o fator problema maior para mim foi lidar com os meus medos, com as minhas dificuldades, com aquilo que eu acreditava que Deus estava falando, tinha um propósito em cima daquilo, mas precisava com que eu tocasse as águas, senão ela não se abria, entende? Então, assim, o processo de tocar a água, o processo de caminhar, de ter ação, o medo me impediu muitas vezes. Olha Me só. impediu muitas vezes. Pela insegurança, pelo fato de vir de uma estrutura que não tinha essa segurança, que tinha a base como medo, mas quando você encontra Jesus, vai desfazendo aquilo. Mas eu tive que encarar uma coisa que foi assim fantástico na minha vida, uma tomada de decisão na minha vida, sendo novo e casado, foi quando a gente foi embora para os Estados Unidos fazer o seminário Price for the Nation. O princípio, pensa, Vocês não tinham filho? A Sofia? não, tinha Não, a não. Sofia nasceu lá. Sofia nasceu lá. Pensa, missionário de Jocum, rico que só, dinheiro sobrando a Aham, migué, né? Vamos aham. dizer assim. Eu lembro que eu tive um sonho e falei assim, Tati, eu sonhei que nós estávamos em algum lugar onde falava muitas línguas diferentes. Sonho engraçado, falei com ela, a gente acordou no outro dia cedo, tomando café e a gente ia para intercessão, que é o programa da Jocum, que tem a intercessão de manhã com todo mundo, Sim. depois, enfim. E nesse período de intercessão, quando acabou a intercessão, Raudson Silvana chegou para mim e falou assim, Jackson, Tati, eu preciso conversar com vocês. Vai lá no escritório do Ceifa. Eu já olhei para Tati e falei assim, o que que você fez? Você fez alguma coisa? O que que você Eles vão aprontou? puxar minha Vai orelha. puxar a nossa orelha. O que que você fez? Eu não fiz nada. Chegando lá, Bia, Raudson falou assim, aí eu já vi que tinha um grupo de pessoas, não era só eu e Tati, tinha um grupo de pessoas. Olha, nós fomos convidados para participar do primeiro congresso de artes Jocum Internacional lá em Los Angeles, na Califórnia. Nós fomos convidados. Vocês topam? Eu fui o primeiro a levantar a mão, porque eu sonhei isso. A Tati, Jackson, para! Eu falei assim, não, nós vamos, eu sonhei, é o meu sonho. Nós vamos. Bia, olha só a história. Nós não tínhamos um dinheiro para poder gerar o passaporte. Naquela semana apareceu o dinheiro do passaporte e o dinheiro do visto para a gente ir para São Paulo.
A Tati, Jackson, mas vai precisar de muito. Eu falei assim, não, a gente precisa só disso agora, que é o primeiro passo. Deus é muito top, né? Não, É tremendo. só, não E a tem gente nem só como, vivendo, né? né? Só. Então, aquela primeira semana a gente conseguiu tirar o passaporte e o visto. Apesar que o visto demorou um pouquinho, demorou 2 semanas, porque tinha que marcar, agendar e tudo Sim. mais, aquele processo de muita gente e tal. A gente não só ia para os Estados Unidos, mas íamos para o Canadá também, então só eram 2 vistos. Isso nós tínhamos um mês para fazer isso, tá, Bia? Então 2 semanas foi para tirar passaporte e mexer com visto. Na terceira semana, o Haldson falou assim, gente, vocês podem ficar aqui em São Paulo comigo, para a gente fazer um trabalho na minha igreja e tal? Aí todo mundo ficou aquela semana. Então passou a primeira, segunda e terceira semana e tínhamos a última semana que eu passei na minha igreja. O último domingo, vamos colocar assim, né? Que são 4 domingos, para poder levantar o recurso de 2 passagens para os Estados Unidos, pagar todo o processo do congresso. Cheguei na minha igreja no último dia, já não tinha dinheiro, não tinha. Quase eu vou falar, não vou falar que não tinha esperança, porque eu estava apegada no sonho e Sim, sim. acreditando que Deus ia fazer o milagre. Mas o coração fica apertado. Mas o coração fica apertado, porque você fala assim, Jesus, hoje, domingo, na terça-feira a gente viaja. E eu precisava de 2 passagens, mais um recurso. Eu falei assim, tá nas tuas mãos, não vou preocupar com isso. Cheguei na minha igreja, era uma missionária que era do Ceifa, que estava trabalhando na minha igreja. Ela estava lá um tempo e ela que ia pregar nesse domingo. Nem eu ia pregar nesse domingo. E ela pregou de uma forma tão majestosa, contando as viagens do Ceifa, falando do resultado, as pessoas convertendo, o que Deus estava fazendo no processo. E assim, ela era um culto de missões, ela levantou missões lá em cima, ela levantou o voo alto assim, e no final ela me chamou. Tá vendo, Jackson? Ele está indo fazer missões agora, pelo Ceifa. E foi falando, foi falar, foi falar, foi falar. Oraram por mim, os pastores oraram por mim e tiraram oferta. E teve pessoas que chegaram assim para mim e falaram assim, Jackson, espera, tá, eu vou ali e volto. Um filho de um amigo meu falou assim, Jackson, meu filho pediu para mim tirar toda a poupança dele e te abençoar. Essa amiga que pediu para me esperar foi em casa, voltou, Bia, do envelope, ela me deu um envelope, a gente coloca na Bíblia, né? A gente não abre assim na frente todo, né? Sim. Chegando em casa, nesse envelope tinha o valor de uma passagem em Meu. dólar, $650. Então assim, eu vi que o mover foi acontecendo. Mas eu vi também que uma coisa bacana sobre o medo nessa decisão é que eu não tive medo. E eu vi o mover de Deus. Uma experiência muito legal que eu tive também, Bia, foi antes de casar e do Ceifa. Foi o processo do Senhor Reina. Nós fomos fazer o prático na Europa. E quando eu fui para a Europa, estava tendo toda aquela questão assim, não, Jacques, pode ir, a igreja vai te abençoar, nós vamos abençoar você, vai dar tudo certo. Eu tinha certinho, o plano tinha funcionado. Até que eu saí. Quando eu saí do país, o plano não funcionou. Eu passei 3 meses, Bia, sem receber um tostão franco. Não teve entrada nenhuma no meu banco, eu não conseguia retirar. Não A consegui... igreja não cumpriu. Assim, depois vamos chegar. Não que ela não cumpriu, no final você vai entender. Mas eu precisava passar por esses 3 meses. Eu precisava para me ver a fidelidade de Deus. Eu fui cuidado durante 3 meses. É Deus no controle de tudo. De mesmo, tudo. né? Bia, todo dia eu pensava assim, Jesus, o Senhor é o 4º homem na fornalha comigo. Porque pensa, você vê seus amigos saindo, num dia de folga, a galera saindo, gastando dinheiro, indo para um lugar, e você ficava na igreja. Eu ficava na igreja, para onde que eu ia? Eu não tinha dinheiro, isso na Itália. Um lugar lindo, maravilhoso, pensa. Assim, eu tive um processo de Deus na minha vida, de dependência dele, um dos lugares mais lindos do mundo. De você entrar no Coliseu, de ter experiência de ver os lugares onde pessoas foram massacradas por causa de Cristo. Enfim, o trabalho lá foi fantástico, mas para mim, o trabalho principal foi o que ele fez na minha vida nesse período de dependência. Mas nada do que eu desejei naquele lugar faltou para mim. Eu lembro que nós fizemos um trajeto da Itália para a Espanha e demorou um percurso de um dia de trem. E pensa, uma equipe com 14 pessoas,
3 homens, o restante tudo 11 mulheres. Desses 3 homens, um homem tinha problema de coluna, não podia pegar mala pesada. E as meninas naquela época não foram instruídas. Olha, leva a mala que você aguente carregar. Sim, Não. a gente Eram, instrui isso. Eu eram lembro. eram aquelas 2 malas, uma só de sapato, de roupa, coisas de meninas. Eu lembro que uma menina falou assim, cansou de carregar a mala pra lá, pra cá. Chegou na escada assim, ela meteu chute na mala, a mala saiu rolando, caiu lá embaixo. Eu falei assim, ô filha, quebrou a rodinha, você acha que vai ser mais difícil para carregar para quem? Para você ou para mim? É nós que sofremos com isso. Mas, Bia, nesse processo, eu tive 2 experiências que marcou a minha vida. Nós tínhamos acabado de fazer um trabalho na igreja africana, fomos andando até a nossa igreja, que estava coisa de 1 quilômetro e pouquinho. Então a gente não queria gastar dinheiro assim, e queríamos também admirar a vista onde nós estávamos. Nós fomos caminhando, e nessa caminhada eu brinquei assim, olha, eu gostaria de achar um bolo de cartão. Naquela época era cartão ainda, e você raspava, fazia, ligava Sim. para o país, para o Brasil e tal. O pessoal até brincou ainda, olha, eu falei alto, Bia, e o pessoal falou assim, olha, lembra de mim quando você entrar no paraíso. Isso era domingo, segunda-feira era nossa folga, isso já era 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e uma menina da nossa equipe precisava ligar para o Brasil para falar com seus familiares. E ninguém queria sair do lugar que estava. Aí a Celi falou assim, gente, eu preciso de alguém que vá com ela, para ela não ir sozinha. Eu vou, pode deixar que eu vou. Ninguém manifestou, eu fui e manifestei. Quando ela foi, estava lá ligando, tinha vários orelhões. E eu fui procurando, como um bom colecionador de cartão, procurando cartões de Sim. outros países para ter junto com a minha coleção. Bia, na última cabine telefônica, tinha um bolo de cartão. E nesse bolo de cartão, todos estavam funcionando. Aí eu pude abençoar pessoas, pude ligar para pessoas do Brasil. E foi uma coisa assim, falei assim, Deus, eu não estava orando. Eu estava brincando, Deus. Sabe? Aquilo ali marcou minha vida. Nessa travessia da Itália para a Espanha, de um dia, a gente morto de cansado, chegamos lá na base de Jocum, na Espanha. O líder, como atrasou, era para ter chegado, era para ser uma viagem de 8 horas. Foi uma viagem de 24 horas. Ele falou assim, olha, eu sinto muito, nós já temos compromisso no outro dia, 6 da manhã. Nós chegamos 10 horas, 11 horas da noite. Pelo atraso, a gente não sabia que ia ter um atraso, mas eu já cumpri, a gente tem que ir. Deu 6 horas da manhã, nós acordamos e fomos para essa organização, ajudar nessa organização, que era, o nome dela era Betel, e ela trabalhava, ou trabalha ainda, com pessoas drogadas, recuperação dessas pessoas e tudo mais. Então, assim, o trabalho era o quê? Varrer rua, ir buscar doação de alimentos, buscar doação de roupa, de móveis, era um serviço um pouco mais pesado. Não era um evangelismo, não era um trabalho dessa forma. Aí no final do trabalho, Bia, chegou na hora do almoço, a gente reuniu a equipe e falou assim, gente, olha, a gente está cansado, provavelmente depois do almoço vai dar aquele cansaço. Então, assim, dê o seu melhor no dia de hoje. Não caminhe conforme o povo caminhou no deserto, reclamando ou murmurando. Pelo contrário, caminhe glorificando a Deus nesse tempo onde você talvez não tenha força para isso. Eu sei que, Bia, que no final do nosso trabalho, chegou 10 horas da noite, a gente estava como se não tivesse nada acontecido. As nossas forças tinham sido restabelecidas, renovadas, e estávamos prontos para mais um tipo de serviço que tivesse naquele momento. Então, assim, trabalhar para Deus, estar na presença de Deus, ele te leva a lugares onde você escolhe tomar a decisão. Ou você caminha de uma forma que você vai estar trazendo benefícios para sua carne, vamos dizer assim, onde você poderia reclamar, pô, estou no meu direito, poderia ter a folga. Ou você caminha, Jesus, obrigado por esse momento, é um momento difícil, mas por que não? Vamos embora. É difícil tomar algumas decisões, mas essas tomadas de decisões na vida da gente, quando a gente toma ela certa, faz uma diferença que marca a sua vida até hoje. É um aprendizado até hoje para mim, que eu passo para os meus filhos e assim por diante. Legal, o pastor Márcio fala isso, né? A vida é feita de escolhas, né? Ele fala, isso está certo. Mas ótimo, mas é muita coisa, é legal. Mas então, nessa caminhada, você conheceu a Tati, vocês se casaram, aí você teve
a Sofia, a filha, né? Sofia, que nasceu nos Estados Unidos. Aham. O Levi nasceu aqui. Nasceu aqui. Nasceu Levi aqui. nasceu aqui. Ok. Então, até aí, joia, e vocês programando o que que nós vamos fazer Uhum. e orando para saber o que que Deus tinha. Então, aí, Bia, o que acontece? Nós voltamos aos Estados Unidos, servimos a igreja local, porque eu estava com a bagagem que eu queria repartir essa bagagem que eu aprendi nos Estados Unidos, com a igreja local. Voltamos para Jocum, trabalhamos lá um tempo com a escola que tinha lá de infantil. Foi um período fantástico, eu nunca trabalhei com criança e nesse período foi um tempo maravilhoso, me levou a lugares que eu não tinha ido ainda. E nesse período, Servindo, né? servindo. Eu trabalhei na área administrativa e a Tati na área de coordenação com os professores. Mas assim, Bia, Jocum você faz de tudo. Sim. Senão eu não vou trabalhar, não, vou trabalhar só com os papéis, fazer pagamentos dos professores, lidar com essa burocracia aqui. Não, mentira, isso não é mentira. Isso não acontece. Você lida com pessoas. E pessoas era desde a criança de 4 anos de idade ao pai que às vezes queria bater no diretor. É com todos. Então, assim, a gente fez um grupo de amigos quando a gente trabalhou na escola, com os pais e com os alunos, que até hoje a gente tem resposta disso. Então, teve uma experiência de uma criança na escolinha, que ela estava lá brincando e lá na Jocum a gente ensinava o currículo cristão. Então, desde a matemática, a português, a gente ensinava mediante aquilo, os princípios, exatamente. E teve uma criancinha de 4, 5 anos de idade, ela estava brincando, e nesse período ela saiu correndo assim e veio falar pra gente, eu vi Jesus. Jesus estava brincando comigo no brinquedinho lá e tal. Isso assim, são histórias que vai agregando valor na sua vida. Mas Bia, nesse período, em 2014, a gente estava ali na Jocum, mas tinha estourado uma guerra na Síria. Mas até então, a gente não estava ligado com isso. A gente mal tinha tempo para assistir televisão. A gente ficava de 6 da manhã às 6 da noite na escolinha. Quando chegava em casa, a gente estava cansado e nem televisão ligava. Mas essa guerra estendeu um tempo mais. Em 2016, se não me engano, 2017, teve um incidente com uma criança que morre numa praia. Sim, Você lembra? Lembro. Nossa, viralizou, né? Virali- De Bruce. Bia, aquela cena Nossa. pra Tati, ela não foi forte pra mim porque eu não cheguei a ver depois que eu vi, porque a Tati falou comigo, mas aquilo ali pra Tati foi assim, ó, Deus gritando, faça alguma coisa. Foi o grito pra gente. Aí, Bia, a partir daquilo surgiu aquele sonho de trabalhar com, sabe o sonho que eu desenhei, tudo direitinho, veio à tona de trabalhar com os muçulmanos. Meu Deus, peraí, você foi para Jocum que ano? 2000. 2000. Isso aconteceu em 2017. 17 anos depois. 17 anos depois. Olha o processo. O processo. Eu não estava pronto. Naquela época, se eu tivesse pegado aquele impulso do jovem e pegado aquilo e ido, talvez eu seria um daqueles cristãos que tinha perdido a cabeça. Pode ser também. E pode ser que Porque o impulso, né, de jovem, aquela coisa. Enfim. ter a completude, né? Sim. Vai ter agora. Então, assim, no processo de 17 anos, eu consegui entender o que é um evangelismo dentro do nosso país, de trabalhar com a igreja, de gerar relacionamento, de fazer um seminário, de criar um pouco mais de raiz, trazer mais peso em questão de conhecimento da palavra, todo esse processo. 2017 teve esse empurrão, esse grito, nós entendemos que era como um grito de Deus. Olha, tá aí, vocês vão fazer alguma coisa? É agora. Mas esse grito de Deus tem sido um processo na cabeça, na vida da gente. O que aconteceu? 2018 eu fui para a Turquia, aí começa o processo de um chamado internacional. Eu fui para a Turquia e eu tive na Turquia e na Grécia. O processo dos refugiados naquela época da Síria, eles estavam saíam fugitivo da Síria, chegava na Turquia, porque é fronteira, né? Chegava na Turquia e a ideia deles era o quê? Vamos para a Grécia ou vamos subir para Istambul porque nós queremos ir para a Europa. E na Grécia, numa ilha chamada Mitilene, se você pegar as cartas de Paulo ali, você vai ver que Paulo pisou em Mitilene, nessa cidade. Então, Paulo esteve no lugar onde eu estive. Eu lembro que eu estava debaixo de uma figueira, assim, caiu uma azeitona
na minha blusa. Eu falei assim, essa blusa eu nunca mais lavo, porque caiu uma azeitona, uma figueira, de onde... Aquelas historinhas, né? É. Mas aí, Bia, o processo ali dos refugiados era, eles fugiam da Síria, chegavam na Turquia, pegavam um bote e iam para a Grécia, para essa ilha. Só que existia um processo nesse caminho. O bote é a mesma coisa dos coiotes para atravessar o pessoal do México para os Estados Unidos. Então, o cara cobrava, os coiotes cobravam $1.000 por pessoa para atravessar até na Grécia através desses botes. Nesse lugar, nessa travessia, nessa cidade que saía, Avilak, eu saí da Turquia, de Istambul, nós fomos e chegamos nessa cidade, Avilak. É uma cidade que é marítima, que nós íamos pegar a balsa, o barco, para poder ir para a Grécia. Foi nessa cidade, Bia, que foi encontrada a criança morta. Então, quando eu descobri que eu estava na cidade onde a criança... Nossa, eu desabei. Foi um processo assim, de um mês que Deus falou tanto ao meu coração. Acho que eu fui mais trabalhado. Acho que a gente às vezes tem aquela percepção assim, não, estou indo para servir. E você, quando chega no lugar, você fala assim, nossa, eu fui mais servido do que servir. Então, naquele processo de travessia, eu descobri que eu estava na cidade onde a criança foi encontrada morta. E nesse processo de travessia, muitas pessoas às vezes morrem nesse processo. Por quê? Quando chega na Grécia, eles chegam de madrugada, eles não chegam à luz do dia, senão a polícia marítima ela manda parar e volta. E nesse processo também, à noite, tem que estar em silêncio. As crianças têm que ficar em silêncio. O que as mães fazem? Dão um excesso de calmante para as crianças. Meu Deus. E muitas dessas crianças, Bias, ela não retorna. Ela não acorda no outro dia. Elas morrem no processo. Fora adultos, idosos também que não aguentam o processo. Tem uma experiência de um rapaz, hoje ele é líder de uma ONG lá na Grécia, ele recebe doações de roupa da Europa toda para servir essas pessoas. O processo dele ele tem um lugar próximo onde os botes param, eles têm o primeiro atendimento de trocar de roupa, tem um primeiro alimento, ver se está precisando de tomar algum remédio, faz uma triagem, e nessa triagem eles vão pro acampamento de refugiados que tem lá na Grécia, nessa ilha. E ele tem essa ONG onde ele recebe essas roupas e faz doação. No frio é muito frio, no calor é muito quente. Então ele tem essa ONG que faz esse tipo de trabalho. Ele é sírio, ele não tinha $1.000 para pagar, e ele, um primo e um amigo fizeram a travessia nadando desse mar. No meio do caminho, o amigo morreu, não aguentou. Deu-se mais um tanto de braçada, o primo deu cãibra e não resistiu e morreu. Ele tomou força de onde não tinha, conseguiu fazer a travessia, e o intuito dele era de ir embora para a Europa. Ele falou assim, agora eu não vou mais. Meu intuito agora é ajudar os meus amigos aqui do meu país que estão vindo a encontrar. Quando chegar nesse lugar, Se tornou uma causa. se tornou uma causa. Ele não é cristão. Não conhece Jesus, mas faz algo se doou para outras pessoas. Nossa. Então, assim, a gente sempre, quando nós temos equipes que vão para lá, sempre trabalha com ele e a gente sempre apresenta Jesus para ele, acreditando que uma hora a ficha vai cair. Sim. Porque o que ele faz é honroso. É honroso. Então você está indo para a Turquia, vamos dizer assim, trabalhando, vendo a realidade dos refugiados desde 2018. Desde 2018. Quando eu tive lá para sondar, eu fui para sondar a terra. Fui para ver como que é o processo, como que é isso, como que é esse lance de Turquia, como que o refugiado faz para poder atravessar, o que é o processo, como que nós vamos cuidar dele, o que a gente precisa. Porque eu não consigo chegar lá só com... Eu sou pastor e missionário na Turquia, que é um país muçulmano. 98% é. Você vai fazer o que aqui, meu filho? Não é? Não, vem cá, que o caminho da prisão aqui e a deportação é ali. Então eu não posso chegar dessa forma. Mas o tempo que eu estive ali, eu consegui enxergar. Eu falei desse rapaz, eu trabalhei nessa ONG. E agora imagina, você vê famílias chegando famílias. Eu vi lá um homem, 3 filhos e uma mulher, muçulmanos, que saem sírios ali.
Você olha para a face da pessoa, os olhos da pessoa, não tem brilho, não tem mais esperança. É como se tudo se perdeu. Para onde que eu vou? O que que eu tenho que fazer? A expectativa de estar aqui na Grécia é que em um mês eu consigo minha licença, o meu visto para ir para a Europa. Mas tem pessoas ali que estavam 2 anos esperando esse processo. E nada acontecia, nada acontecia. Então, assim, você via que não tinha mais esperança, não tinha mais dignidade para esse povo. Entende? Então, aquilo ali foi marcando meu coração. O grupo que a gente trabalhou nessa ONG eram todos sírios, que eram voluntários. Gente do Iraque, do Irã, não é só sírios que tinha nessa ilha. Então, assim, a gente foi gerando um relacionamento com as pessoas ali em volta, ao ponto delas darem o que elas tinham pra gente. Pra você ter a noção, a gente estava almoçando todo mundo junto e via que a gente chegava, eles pegavam a comida que talvez estava reservada para eles e davam pra gente. Então, assim, você via que era um povo que tem um coração como o nosso, que não tem uma diferenciação. A nossa equipe, Bia, de brasileiros, se misturava com a equipe que existia lá tranquilamente e falava que cada um era de uma região daquela nação. Como que nós somos uma mistura, né? Por isso que Deus falou que, né, vai levantar um celeiro de missionários. Nós somos este lugar. Incrível. Nós Você passamos... acha que fisicamente você se parece com o povo de lá? Bia, o pessoal brincava assim, falava assim, olha, ele é árabe. Aí o cara me apresentava que eu era árabe para um outro árabe lá. Ele não, ele fala árabe, pode falar com ele. Ele começava a falar desemboladamente. E o rapaz estava do meu lado, ria de uma forma, não, calma aí, ele não fala não, ele é brasileiro, não fala nada não. Tipo assim, Aí, nossa. como assim? Ele parece com a gente. A nossa equipe tinha gente que parecia com o povo do Paquistão, do Iraque, do Irã, se mistura facilmente. É Deus. É Deus. É maravilhoso. Ô Bia, com isso nasceu, eu fui explodido de amor por esse povo. Olha. Aquele medo de ser cortado ao meio, cerrado ao meio, cortado a cabeça fora, aquilo foi embora pelo amor que Deus me deu por esse povo. E aí vocês planejaram de ir para a Turquia quando? Olha, Os seus planos. então, os meus planos eram, 2018 eu retornei para casa, aí eu falei isso com Tati, a gente precisa se especializar em algumas coisas. Fomos para Curitiba fazer uma escola de liderança internacional, que é a EPOL, com o Jim Steyer. Fizemos essa escola com o intuito de 2020 estar indo para a Turquia. A escola acabou em 2020, mas no final de 2020 para início de 2021 a gente ia embora, tá? 2020 explodiu a Covid. Eu lembro, você veio na escola de oração aqui do Carisma, você falou que você ia. Lembra? Lembro. Aham. Estourou Ótimo. a Covid. Sim. Aí a Covid estourou, não dava para os planos de 2021 não dava mais, puxamos, esticamos para 2022. Mas tudo tinha um porquê também, Bia, nesse processo. Eu acredito que na hora a gente não entende. Não entende. A mentalidade que nós tínhamos em 2020 para estar em 2021 ainda não era o suficiente, eu acredito. Tá? Eu posso estar enganadíssimo, mas eu escolhi entender dessa forma. Porque hoje, para mim entrar na Turquia, eu não consigo, eu posso entrar como turista, ficar 3 meses, sem problema nenhum, vir embora para o Brasil e retornar de novo. Posso tentar esticar um visto de 1 ano, servindo algumas ONGs nossas lá. Nós temos uma frente de trabalho lá na Turquia. Nós temos um grupo de pessoas conhecidas de relacionamento que trabalha na Turquia lá também. Poderíamos esticar por 1 ano, mas depois não tinha como mais. Então, assim, a estratégia que Deus... eu vou ano que vem ficar 30 dias lá para poder fechar todo o processo de ir embora com a família. Mas... a gente pode esticar 1 ano, mas eu quero fazer uma análise, porque hoje entrar como empreendedor num país te dá portas para você esticar por muito tempo, por mais via de tempo. Então, assim, eu estou estudando essa possibilidade, mas eu não garanto nada ainda, porque empreender num outro país é diferente de empreender dentro do Brasil.
Eu sei que existe hoje cafeteria cristãs, como tem no Bangladesh, em outros países, que trabalha com a cafeteria, tem todo o envolvimento de financeiro, burocrático, como se fosse um negócio mesmo. Ao mesmo tempo, os funcionários que trabalham ali, alguns são missionários e outros são nativos local. Esses nativos local são evangelizados por nossos missionários. É uma forma de estar legalmente no país e automaticamente você desenvolver o cristianismo. Assim, é claro que tem muita gente que não concorda, tem muita gente que não é dessa forma, não é esse caminho, mas eu acredito que Deus tem um plano para todos os momentos e todas as alternativas. Eu não penso em empreender em um lugar onde vai gastar todo o meu tempo com aquilo. Aí realmente eu acho que você perde o foco. Sim. Que o foco, na verdade, é povos não alcançados. Hoje na Turquia, para mim abrir uma cafeteria ou qualquer outro empreendimento, eu tenho que contratar 5 turcos. Então seria 5 pessoas que eu estaria discipulando, a princípio. Sim. Mas isso não é o caminho que Porque são nós os seus vamos... planos ainda, Não, né? é um caminho. É um caminho que existe. Existem vários outros caminhos. Existe o caminho onde, se eu comprar um imóvel, comprar uma casa na Turquia, eu tenho visto permanente na Turquia. É um plano, é um caminho. Então, no meio do ano, eu vou definir, porque eu vou estar com essas pessoas, que eu tenho um relacionamento lá, vou ver o que elas fizeram, vou ver o que deu certo, o que não deu certo, qual que é o caminho mais viável. E Se o caminho orando. viável, se o caminho viável, a princípio, é ficar um ano com o visto, e nesse processo a gente gerar as parcerias ou aquilo que for preciso fazer para estender para mais tempo, glória a Deus. Eu não tenho, eu não tenho aquela coisa assim comigo. Não, eu tenho que fazer isso porque se... Não, calma. Quem chamou? Foi Deus. Então é Ele que vai abrir as portas necessárias que eu preciso chegar lá. Então eu aprendi a descansar debaixo do refúgio das asas do Senhor. Como Davi sempre fala, eu estou meditando em Salmos e uma conclusão que eu tiro do capítulo que eu estou 40 agora é que confiança e refúgio são as palavras que mais ressaltaram no meu coração. Que Davi mais declarava, sabe? Em confiar num Deus Todo-Poderoso. E em ti eu encontro refúgio. Então é nele que eu me encontro refúgio, é ele que conduz. Se eu forçar muito, a caneca tomba e molha toda essa mesa. Então eu prefiro ele colocar a caneca, eu prefiro ele colocar água para mim beber. Eu tenho a ação de pegar e beber e matar minha sede. Então, Entende? mas dentro desses planos aí, que vocês fizeram, nós estamos falando um pouquinho de processo, né? Não, Então, dentro desses planos que vocês fizeram, vamos para a Turquia 2021, naquela coisa Uhum. toda, veio o Judazinho. Veio Judá. Judá é uma Então, história. que é mais um filho. É Você já mais um tinha a filho. Sofia, o Levi, agora veio o Judá. Judá. Como foi isso para vocês? Porque vocês já tinham. Poxa, a Sofia está com 16, 16. né? E o Levi com 13. 13. E Judá com 8 meses. Então nós vamos para lá, os meninos já estão crescidos, então agora nós podemos ir. Uhum. E aí vem o Judá. Como foi isso para vocês? Bia, olha só. Judá não estava nos nossos planos. Eu não queria ter filho, mas a Tati queria. Foi um processo, sabe? Queríamos e não queríamos. Queríamos e não queríamos. Essa jogadinha de alguns anos. Em 2018, a Tati estava com... Endometriose. Exatamente, obrigado. E ela não podia, a médica falou assim, ó, 0,02 engravidar. Nós descansamos. Então, nós descansamos no processo. Fomos para Curitiba, voltamos para cá. E quando nós voltamos para Belo Horizonte, para Contagem, a Tati estava tendo um problema no ciático dela. E fomos aos médicos que precisávamos estar indo. O médico falou assim, olha, nós vamos começar um processo e você vai tomar uns remédios fortes, mas você não está grávida não, né? Ela, não, grávida, doutor? Não, jamais. Já passou a época. Não tem possibilidade. Então tá bom. Então, olha só. Segunda-feira da semana que vem, nós já vamos começar o processo. Tá bom. Bia, deu no domingo, sábado. A Tati, perdão, na semana que o médico falou, a Tati falou assim, Jacques, eu tô sentindo uma dor aqui no estômago, na barriga, eu não sei o que é isso, parece que tem um caroço. Ela até brincou, será que eu tô com câncer? O que é isso, meu irmão? Não, Tati, para com isso. Isso é coisa boa, né? Câncer não preocupa não. No sábado,
O Espírito Santo incomodou ela muito, muito. Jackson, eu preciso que você compre para mim um teste de gravidez. Bia, eu vou ser muito sincero, eu respirei e falei assim, não, eu não vou comprar não, Tati, para. Você não pode engravidar, você não está grávida, é impossível, 0,02% de chance de engravidar. Não, eu vou acreditar nisso. Não, Jackson, compra, custa nada, R$ 14, compra lá o teste. Bia, eu comprei o teste no domingo de manhã, ficou lá o teste, deu domingo, segunda de madrugada, 1, 2 horas da manhã, o teste estava no banheiro, ela foi ao banheiro e lembrou do teste, fez o teste. Acendeu os dois pauzinhos, os pauzinhos, Bia, parecia que eram duas luminárias, assim, ó, piscando, piscando. E a Tati me acorda me mostrando, nós não dormimos. Aquele Mas, não dormimos. E aí agora eu falei assim, Tati, agora já era. E agora não tem um agora. Agora é pensar, e agora? Deus. Vamos orar, respiramos. Rasga os nossos planos por enquanto. Não, assim, Bia, eu não estava nem preocupado com os planos. Porque eu acredito assim, Judá não veio para esticar, sabe? Não veio para esticar. Onde nós íamos ali determinando 2022, foi a época que nós descobrimos que estava grávido. Aí, nesse período, quando Judá veio, nós entendemos que o Judá não ia atrapalhar a gente ir embora. Pelo contrário. Claro que a gente ia esperar o processo de 1 ano, para ele poder ir, pelo menos com um pouco de mais de autonomia, mas que ele ia crescer no processo que a gente ia fazer. O trabalho que nós íamos fazer, ele não poderia ser impedimento de atrapalhar. Pelo contrário, ele ia ter uma oportunidade que Sofia e Levi não tiveram, de crescer numa outra nação, de desenvolver todo esse processo, esse cheiro. Talvez Judá vai receber mais de uma forma diferente, claro, do que Sofia e Levi, porque ele vai estar no campo de um povo que nunca ouviu falar de Jesus. Talvez esse rapazinho vai conseguir entender o árabe melhor do que eu. Talvez eu nunca vou aprender, mas esse rapazinho que está crescendo com a gente vai aprender essa língua. Então, assim, eu não descarto nada do processo como vai ser Judá. Só que nós estendemos realmente um tempo. Por quê? Ano que vem é o último ano escolar da Sofia. E se eu fosse embora esse ano, a Sofia tem que ficar 1 ano ou estudando homeschooling ou numa escola lá na Turquia. Eu acho que eu ia prejudicar ela, faltando 1 ano para ela fechar esse ciclo dela. Entende? Então, assim, nós decidimos estender mais 1 ano, 2024, por causa da Sofia, não foi por causa do Judá. Olha. Para fechar o ciclo dela de estudos. Para não prejudicar a Sofia, ela foi criada assim, a gente mudou muito de lugar. Fomos para Curitiba, mudava aqui de um bairro, voltava para Contagem, fazia desenvolvimento ali, depois voltava para Belo Horizonte para poder preparar para ir embora. Então, assim, ela mudou muito de escola. Então, quando nós viemos de Curitiba para cá, ela fez o primeiro, o segundo e agora o terceiro ano, na mesma escola. Então, assim, ela mudou umas 6, 7 vezes de escola no período de vida dela. Então, nós oramos e decidimos, não, vamos fechar o ciclo dela, não vamos interromper o ciclo dela, para quando a gente for embora para a Turquia, nós queremos que ela fique 1 ano, que foi onde eu falei, queremos que ela fique 1 ano com a gente, servindo a gente ali em Jocum, num serviço maior, até mesmo para gerar nela, para gerar no coração dela um amor maior por pessoas que talvez ela nunca vai ter um contato antes, por pessoas que nunca conheceram Jesus, uma igreja que é perseguida por aqueles que odeiam Jesus, enfim. Então, assim, eu gostaria que ela tivesse essa pegada, vivesse esse momento, né, também. E né, esse fim de semana que a gente se encontrou, né? Conversando com a Sofia, eu fiquei boba, assim, de ver os olhinhos dela brilhando quando falava do povo da Turquia. Falei, meu Deus, o que Deus está fazendo nesse coraçãozinho? Esse amor foi nascendo, Bia, porque tem uma lei que foi criada na Turquia que o homem que abusa de uma mulher, a lei protege o homem, não protege a mulher. Aí a Sofia falou assim para mim, pai, é para este lugar que nós vamos? Onde o homem é protegido e a mulher que foi abusada não?
Eu falei assim, filha, para este lugar que nós vamos levar esse amor, para consertar esse erro. Então, assim, ela foi trabalhada, ela tem sido trabalhada esse tempo. Falar assim para você, os seus filhos vão amar ir embora para a Turquia e todo esse processo, Bia, o Levi e Sofia não têm escolha, porque são de menor e vão com a gente. Mas o processo para que eles pudessem amar esse lugar, ele foi uma semente que foi plantada no coraçãozinho, na terra, e foi mostrando. E nesse período todo eu fui mostrando para Levi, olha aqui, Levi, como que é a Turquia. Olha aqui como é que é bonita. Olha aqui. Tem um joguinho lá em casa, o Levi tem um Xbox. E, assim, que foi presente há 200 milhões de anos atrás. E ele joga um joguinho que o joguinho é na Turquia. Até então, ele não tinha descoberto que aquele joguinho era na Turquia, Assassin's Creed. Então tinha que passar fase e tudo mais. Eu falei assim, e ele jogando, eu falei assim, filho, você sabia que esse jogo aí você está jogando dentro da Turquia? Aí ele ficou louco. Sério, pai? Sério, isso aqui é na Turquia e tudo mais. Aí eu fui mostrando, tá vendo aquilo ali, ó, que mostrava no joguinho? Eu fui lá naquela igreja, tem aquela igreja até hoje e tal. Então, assim, foi crescendo um processo no coração deles a respeito do local. Mas o amor em Cristo, ele é maior do que isso. Então, o amor que eles têm, eles estão conhecendo Jesus através de nós, através do nosso trabalho, através do que a gente faz com que as coisas fiquem um pouco mais leves quando a gente toma essa decisão de ir para um país como esse. Legal. Muito bom, né, Jackson? Assim, é fantástico ver que as coisas não aconteceram de uma forma imediatista, rápido, puf, foi um processo. Sim. É um processo na minha vida, depois na vida da Tati, como casados, o processo dela entender, andar de fé, que a Tati é muito, assim, ela depende, não, eu preciso estar vendo, eu vi isso aqui, então eu vou. Então, com Deus não funciona assim. Então, ela aprendeu a enxergar além do que os seus olhos possam estar vendo. Vocês dois como casal, é um processo. É um processo. Você chegou lá em 2000, vocês vão 24 anos depois. Pensa, Bia. É uma vida. É uma vida. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos diante de uma geração micro-ondas. Sim, fast food, WhatsApp, né? tudo muito rápido. Não, a Com pessoa Deus, te manda uma mensagem, ela não te dá tempo. Eu sou dessa geração que eu recebo uma mensagem, eu visualizo, eu respondo depois. Aí a pessoa que mandou a mensagem, ela não aguenta esperar, já me liga. Ô, Jacques, e aí? Eu falo assim, oi, não, então, eu te respondendo, é mais tarde, agora eu não posso, né? Tem essa geração que tem que ser para agora, para ontem, vamos e tudo. E muitas vezes com Deus não vai ser assim, Não vai ser vai. processual. Não vai ser, é Né? processual. Então a gente precisa entender isso.